Título 3 dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Capítulo 1 da insubmissão. Insubmissão. Artigo 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se a ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena: impedimento de 3 meses a 1 ano. Caso assimilado, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Diminuição da pena. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de 1/3. Alínea A. Pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar quando excusáveis. Alínea B. Pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para a apresentação. Criação ou simulação de incapacidade física. Artigo 184. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Substituição de convocado. Artigo 185. Substituir-se o convocado por outrem, na apresentação ou na inspeção de saúde. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem substitui o convocado. Favorecimento ao convocado. Artigo 186. Dar asilo a convocado ou tomá-lo a seu serviço ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio que obste ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Isenção de pena. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Capítulo 2 da deserção. Deserção. Artigo 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Casos assimilados. Artigo 188. Na mesma pena incorre o militar que: inciso 1. Não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Inciso 2. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. Inciso 3. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Inciso 4. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Artigo 189. Nos crimes dos artigos 187, deserção, e 188, incisos 1, 2 e 3, inciso 1, quando o militar não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Inciso 2. Quando o militar deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra, e no crime do artigo 188, inciso 3, quando o militar, tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Nesses crimes, a atenuante especial, inciso 1,
Se o agente se apresenta voluntariamente dentro em 8 dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade e de 1/3 se de mais de 8 dias e até 60. Agravante especial. Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Deserção especial. Artigo 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante ou do deslocamento da unidade ou força em que serve, a pena é detenção até 3 meses se após a partida ou deslocamento se apresentar dentro de 24 horas à autoridade militar do lugar, ou na falta desta, à autoridade policial para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Parágrafo 1º. Se a apresentação se der dentro de prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias, a pena é de detenção de 2 a 8 meses. Parágrafo 2º. Se superior a 5 dias e não excedente a 8 dias, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 2º-A. Se superior a 8 dias, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. A pena é aumentada de 1/3 se tratar de sargento, subtenente ou suboficial e de metade se oficial. Concerto para deserção. Artigo 191. Concertarem-se militares para a prática da deserção. Inciso 1. Se a deserção não chega a consumar-se, a pena detenção de 3 meses a 1 ano. Modalidade complexa. Inciso 2. Se consumada a deserção, a pena reclusão de 2 a 4 anos. Deserção por evasão ou fuga. Artigo 192. Evadir-se o militar do poder da escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de 8 dias, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Favorecimento a desertor. Artigo 193. Dar asilo a desertor ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Detenção de 4 meses a 1 ano. Isenção de pena. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Omissão de oficial. Artigo 194. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo ou devendo saber encontrar-se entre os seus comandados. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Do abandono de posto e de outros crimes em serviço. Abandono de posto. Artigo 195. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Descumprimento de missão. Artigo 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Se é oficial ou agente, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade. Modalidade culposa. Parágrafo 3º.
Se a abstenção é culposa, pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Retenção indevida. Artigo 197. Deixar o oficial de restituir por ocasião da passagem de função ou quando lhe é exigido objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado. Pena: suspensão do exercício do posto de 3 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional, pena: detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Omissão de eficiência da força. Artigo 198. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. Pena: suspensão do exercício do posto de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para evitar danos. Artigo 199. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado em perigo. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para salvar comandados. Artigo 200. Deixar o comandante em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou quartel ou sede militar sob seu comando. Reclusão de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Omissão de socorro. Artigo 201. Deixar o comandante de socorrer sem justa causa navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro. Pena: suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma. Embriaguez em serviço. Artigo 202. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Dormir em serviço. Artigo 203. Dormir o militar quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda, ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Capítulo 4. Do exercício de comércio. Exercício de comércio por oficial. Artigo 204. Comerciar o oficial da ativa ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Pena: suspensão do exercício do posto de 6 meses a 2 anos ou reforma.
compartilhe e visite a aba Playlist para ouvir outros áudios. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal, curta, compartilhe e visite a aba Playlist para ouvir outros áudios.